Olá, turma de equações diferenciais, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos discutir mais uma questão, que foi questão de avaliação. A questão é a seguinte: você tem um edifício com 30 metros de altura. Em cima desse edifício, você vai lançar, do topo do edifício, você vai lançar para cima uma bola com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E essa bola, ela vai estar sob a ação de duas forças. Uma delas é a que a gente está mais acostumado, que é a força peso, né? Para a bola, nós vamos ter aqui uma força peso para baixo. Peso, a gente vai considerar aqui que a altura do prédio não é tão grande ao ponto de considerar a variação da gravidade. Então vai ser simplesmente m vezes g. Vamos considerar aqui g como sendo 10. Além disso, vai ter uma força que é devido à resistência do ar. Né? Quando joga uma bola para cima, ou na verdade, quando um objeto está se movimentando, né, ele tem que enfrentar esse meio que a gente vive, né? Essa atmosfera que é preenchida por ar. Então, o ar ele tem sim um efeito sobre o movimento. Bem, e daí? Na questão fala que essa força resistiva devido ao ar é dada pelo módulo de V sobre 30. Eu vou ter também aqui uma outra força. Eu vou chamar de FR, força resistiva do ar. E são as únicas duas forças atuando sobre a bola quando você lança ela para cima com a velocidade de 20 metros por segundo. Aqui não fala na questão, mas a massa dessa bola, eu informei lá na hora da avaliação, é 1 kg. Então, nesse caso, o peso vai ser exatamente... O peso é a massa vezes a gravidade. Consideramos também a gravidade G como sendo 10, para facilitar a nossa vida. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso vai ser simplesmente 10, que é a massa, que é 1 vezes a gravidade, que é 10. A força resistência do ar, ele fala na questão que é dado pelo módulo da velocidade dividido por 30. Nós vamos colocar aqui o referencial no local de onde você lançar a bola, ou melhor ainda, ou então a 30 metros de altura. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? Se você considerar o referencial, como sendo aqui o topo do edifício, onde começa a contar o espaço em cima, você vai ter que levar em consideração que você tem que somar 30 metros à expressão que você encontrar para a velocidade, para a altura da bola. Bem, se na questão pede o quê? Pede para calcular a velocidade, ou seja, quer saber quem é a velocidade e a altura máxima. Como eu encontro a velocidade da bola e a altura máxima? Pelo que a gente estudou no curso de física, a força resultante, a massa vezes a aceleração, é a soma das forças atuando sobre a bola. A gente está considerando aqui o sentido positivo para cima. Deixa eu colocar aqui. Sentido positivo para cima, na vertical. Então, como tanto o peso como a força resistiva estão impedindo o movimento, estão contra o movimento, nós vamos ter aqui que a força peso contribui negativamente, menos 10, e a força resistiva do ar também, menos, aí seria o módulo de V dividido por 30. Como a velocidade, quando a bola está subindo, é positiva, o módulo dela é exatamente. E quem é a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. E a massa? A massa, nós estamos considerando que a massa da bola é apenas ma é dv dt. Então nós vamos ter aqui uma equação diferencial com uma condição inicial. A derivada da velocidade com relação ao tempo vai ser igual a menos a velocidade de menos com uma condição inicial, nos diz que a velocidade no momento t igual a zero é igual a 20.
Então esse aqui é um problema de valor inicial, porque vai modelar esse fenômeno, essa questão. Que tipo de equação é essa? A gente pode reescrever assim, ó, a equação diferencial. Passa esse V sobre 30 para o primeiro membro, e a gente vai ter V' mais V dividido por 30, quase não sei, igual a menos 10. E é uma equação diferencial linear de primeira ordem, que a gente sabe como resolver. O fator integrante aqui vai ser, já está, essa equação já está na sua forma padrão. O fator integrante μ, que é a exponencial da integral do número, né, da função que multiplica v aqui, no caso 1 sobre 30. dt. Dá exatamente a exponencial. Aqui, quando a gente integra, a pressão é constante, tá? Mas como a gente quer o fator integrante o mais simples possível, vamos pegar essa constante sempre como sendo zero. Então vai ter exatamente exponencial de t sobre 30. Então, multiplicando toda a expressão pelo fator integrante, nós vamos ter então que a exponencial de t sobre 30 vezes a derivada da função v mais 1 sobre 30 vezes a exponencial de 30 vezes v. A gente está multiplicando toda a equação diferencial aqui, ó, toda essa equação diferencial por esse fator integrante, igual a menos 10 vezes e elevado a t sobre. O primeiro membro a gente já sabe que é sempre o fator integrante vezes a função, a derivada do fator integrante vezes a função, igual. E agora a gente pode integrar aqui os dois lados com relação a t. A integral da derivada da função é a própria função, mais uma constante que eu vou colocar do outro lado. Vamos ter então que a exponencial t sobre 30 vezes v vai ser igual a integral de menos 10 vezes exponencial de t sobre 30. A gente já fez muitas vezes, né? Coloca para fora a constante. A integral da função exponencial é a própria exponencial. E esse número 1 sobre 30 que multiplica aqui o t vai aparecer dividindo a expressão. Então vai ficar aqui dividido 1 sobre 30 mais 1. Como eu quero isolar aqui v, eu vou dividir toda essa expressão pela exponencial t sobre 30. Fazendo isso, nós vamos encontrar, dividindo toda a expressão aqui pela exponencial de t sobre 30, nós vamos ter então que a velocidade em função do tempo é dado por... Quando a gente dividir exponencial de t sobre 30 aqui no primeiro membro, vai ficar apenas a velocidade. Dividindo aqui, vai cancelar com esse termo com esse, vai ficar menos 10 dividido por 1 sobre 30. Né? Quando a gente divide aqui, você multiplica pelo inverso da fração, vai ficar 30 vezes 10, que é 300, então vai dar menos 300 mais t vezes a exponencial de menos... Isso aqui é a expressão para a velocidade para todo valor de t. Só que tem uma condição inicial, que nos diz que a velocidade para t igual a zero, que é a velocidade inicial, por um lado é 20. Por outro lado, é obtido quando eu substituo o valor igual a t igual a zero que eu encontrei nessa expressão, porque essa função v de t igual a menos 300 mais c vezes e elevado a menos t, dá o valor da velocidade em metros por segundo para qualquer, e t em segundos para qualquer valor de t, inclusive para t igual a zero. Então, quando eu substituir t igual a zero aqui, nós vamos ter menos 300 mais c vezes e elevado, aqui vai dar 0,30, dá 0, que é 1. Portanto, a gente conta quanto é que vale c. Que vai dar c menos 300 igual a 20, passa esse menos para lado de cá, então c vai ser igual a 320. E com isso, a gente encontrou quem é a velocidade da bola para qualquer valor de t. Vai ser então menos 300
mais 320 por C exponencial de menos por 30. Era a primeira coisa que perguntava. A segunda coisa que perguntava era qual é a altura máxima encontrada, a altura máxima da bola. Quando a bola chega na sua altura máxima, qual vai ser a velocidade dela? Jogou a bola para cima. Ela vai subindo, subindo. Quando ela chega no momento mais alto, ela para e vai inverter o seu movimento e vai começar a descer. Então, para a gente saber qual é a altura máxima, eu tenho que saber quanto tempo demora para que a velocidade dela passe a ser zero. Ou seja, eu tenho que achar quanto é que vale t, de tal forma que a velocidade para esse valor de t seja igual a zero. Porque isso aqui vai ocorrer exatamente no momento que a bola chega no ponto mais alto da sua trajetória. Ou seja, a gente tem que resolver essa equação aqui exponencial. Substituindo aqui v de t igual a zero, eu vou procurar então quem é t, de tal forma que zero, né, substituindo aqui, é igual a menos 300 mais 320 vezes exponencial de menos t sobre 30. A gente resolveu essa equação aqui. Ou seja, faço esse tempo lá de cá, fica 300, 320. Nós vamos ter então que a exponencial de menos t dividido por 30 tem que ser igual a 300. 320. A gente pode até cortar aqui um zero com outro zero, vai dar 30 sobre 32, que a gente pode multiplicar por 2, vai dar 15 sobre 16. Pronto. Aplica a exponencial dos dois lados, aplica o ln dos dois lados, então vamos ter que menos t dividido por 30 vai ser igual ao logaritmo natural 15 de 16. A gente pode usar a calculadora. Na calculadora, esse valor para t dá 1,936. Fazendo aqui as calculadoras, a gente chega aqui. T igual a 935. Deu quase 2 segundos. Então, depois desse tempo, a bola vai inverter de posição, né? Ele estava subindo, vai inverter de orientação. Estava subindo e depois vai começar a descer. Bem, isso aqui nos diz qual é o tempo que a bola vai permanecer subindo. Mas para encontrar a altura, eu teria que saber como descrever aqui, encontrar a expressão para o deslocamento da bola, né? A gente sabe que a velocidade é a derivada, lembrando que a velocidade é a derivada do deslocamento com relação ao tempo. Como a gente já encontrou que a velocidade é menos, aqui, ó, a gente já encontrou que a velocidade é menos 300 mais 300 exponencial de menos t sobre 30, então a gente vai ter mais uma equação diferencial substituindo. Vamos lá, quem é a derivada de s com relação a t? É, por definição, a velocidade. Mas quem é a velocidade? É menos 300 mais 300 exponencial menos t 30. Então, basta de integrar aqui contra quem é o deslocamento. Vamos integrar? Integrando. A integral da derivada de uma função é a própria função mais uma constante. Ah, mas tem mais alguma outra coisa aqui, né, além disso, né? A gente tem que lembrar que no momento inicial, o S, quando t é igual a zero, a bola está a 30 metros de altura. Então, se eu for considerar a altura do prédio no início, eu coloco 30 aqui. Se eu colocar esse de zero igual a zero, depois, quando eu quero saber a altura máxima que a bola atinge, quando eu falar altura máxima, se for em relação ao solo, eu teria que somar com mais 30 metros. Se fosse em relação ao prédio, a gente pode considerar esse de zero igual a zero. Considerar esse de zero igual a 30 para ser a altura máxima com relação ao pico, com relação à rua. Bem, S de zero igual a 30, e a gente tem mais um problema valor inicial, e é só integrar e encontrar quem é a função S. Vamos integrar. A integral de menos 300 dá menos 300t, porque a gente está integrando com relação a t, mais
Essa integral a gente acabou de fazer, vai dar 320 vezes a integral da função exponencial é a própria exponencial de menos sobre 30. E a gente viu que esse termo que está aqui, 1 sobre 30, passa dividindo, né? Passa dividindo. Como é o inverso de um número, então vem multiplicando. Vai dar vezes menos mais uma constante que eu vou chamar de k. Só que essa constante k dá para a gente encontrar. Por quê? Porque nós sabemos que S de 0 para 30. Vou fazer essa substituição. Onde tiver 0, vamos colocar. Onde tiver termo, colocar 0 e o valor de S tem que dar 30. Vou fazer isso. Então S de 0, por um lado, é 30. Mas, por outro lado, ele é obtido quando eu equitei por 0. Então, menos 300 vezes 0, mais 320 vezes 30 dá 9.600. Só que mais por menos aqui vai dar negativo. Então, 320 vezes 30 dá 9.600. Mais menos dá menos. É elevado aqui a 0 vai dar 1. Vai ficar aqui mais. Então a única incógnita nessa equação de segundo grau é K. E a gente tem como encontrar K. Lembrando que isso aqui dá 0. Então vai ficar 9.600 mais 30. Então é 9.000. Pronto, com isso, nós encontramos a expressão para o deslocamento da bola do tempo. Então, K, que é 9.030, menos 300T, menos 300 vezes 9.600, vezes a exponencial de menos. Com isso, a gente encontrou a expressão para o deslocamento da bola em qualquer valor de... Mas qual vai ser o valor de t que eu quero que a bola vai alcançar a sua altura máxima? A gente encontrou que a velocidade vai ser 0 quando t for igual a 1,936 segundos aqui, ó. Então, quando eu encontrar o deslocamento para esse valor de t, vai ser exatamente a altura máxima da bola. O que se pede na questão é o S 1,936. Ou seja, onde tiver t, eu vou substituir por esse valor. Fazendo as contas aqui na calculadora, dá exatamente, vou fazer aqui 9.600 vezes o de menos deu aproximadamente 49,15 metros. Bem, pessoal, então essa aqui é uma questão que envolve uma aplicação interessante de física, né? A gente tem resistência do ar, e é uma questão que a gente desenvolveu várias coisas que a gente estudou no nosso curso. Uma questão bem pertinente dentro do conteúdo de física para os alunos de física. Lembrando que esse curso conferenciais é para os alunos de física. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima